Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Fraternidade Espírita Missionários da Luz, em especial aqueles que estão vindo pela primeira vez. Que Jesus abençoe a nossa noite. Meu nome é Fátima, sou trabalhadora aqui da casa. E a nossa convidada da noite, a nossa querida irmã Gisele Souza, que vem do Centro Espírita Irmãos de Boa Vontade, lá de São Martim, para nos prestigiar. É uma alegria tê-la conosco. E ela vai desenvolver um tema muito importante para a gente: emoções e sentimentos. Uma compreensão psicológica espírita. Então, a gente foi buscar o conhecimento da nossa benfeitora Joana de Ângeles, e ela traz aí as duas obras, né, que ela se fundamentou, Triunfo Pessoal e Atitudes Renovadas. São duas obras da nossa benfeitora Joana de Anjos, psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Então, vamos ficar bastante atentos, porque é um tema de muita relevância. Meus recados, né, os avisos hoje serão curtos, para dar oportunidade para a nossa irmã, que vai precisar de bastante tempo. Lembrando para todos que agora em junho a nossa casa está comemorando 50 anos, dia 26 de junho é o aniversário de fundação da casa, mas durante todo o mês de junho a gente vai estar lembrando a todos o aniversário da nossa casa, os 50 anos de atividade. No próximo sábado, a gente já tem aqui convidados, que é o pessoal da Federação Espírita Pernambucana do Grupo Alvorada, que vai cantar para a gente, é uma palestra cantada no próximo sábado. Vai falar de Jesus, o maior terapeuta de todos os tempos. Então, venham sábado assistir. Lembrando que nós temos palestras aqui nas quartas, sábados e domingos, tá? Então, quem não puder participar na quarta, no sábado, venha no domingo assistir a reunião. E durante todo o mês, nós iremos abordar temas voltados para a nossa saúde mental. Foi assim que foi solicitado pela maioria dos trabalhadores da nossa casa, que a gente abordasse no mês de aniversário esse tema. E assim nós o fizemos. Então, venham participar, tragam vizinhos, amigos, familiares, para que todos nós possamos, durante esse mês de junho, refletir sobre esse tema tão atual e tão importante, né? Que é a nossa saúde mental. Eu vou ler uma mensagem da nossa benfeitora Joana de Ângeles, desse livrinho Filhos de Deus, psicografia também do nosso querido Divaldo Pereira Franco. O tema da mensagem é Deus, o teu refúgio. Assim nos diz Joana: Deus é o teu amigo perfeito, acessível, sempre disposto a ouvir-te as queixas e a apresentar-te soluções. Jamais se cansa, nunca se exaspera. Se buscado, atende paciente. Quando rejeitado pela ignorância ou rebeldia humana, permanece discreto, aguardando. Silencioso, fala em todas as expressões da natureza, manifestando-se de mil modos impossíveis de não serem percebidos. Sempre indulgente, é refúgio seguro, onde o consolo se expande, tranquilizando aquele que busca albergue. Está suficientemente perto para tomar conhecimento das tuas necessidades. No entanto, não te constrange, obrigando-te a receber-lhe o auxílio. Ele te propõe sugestões supremas e conselhos sensíveis, com a claridade da sabedoria que te ilumina interiormente. Às vezes, inspira-te antes dos acontecimentos, para que te poupes aos desastrosos e te beneficies com os favoráveis. Com Deus no coração e na mente, agirás com decisão feliz e desempenharás as tuas tarefas com dinamismo elevado. Ele provê todas as tuas necessidades, mas não as assume, anulando o teu esforço e valor, assim candidatando-te à inutilidade. Ele te abençoa, quer o busques ou não. Contudo, se te elevas o pensamento sintonizando com suas dádivas, assimilarás melhor
a irradiação desse supremo amor. Não faças sem te apoiares nesse amigo certo, seguro e paternal que é Deus. Nada faças sem te apoiares nesse amigo certo, seguro e paternal que é Deus. Bem, meus irmãos, agora nós vamos fazer a nossa prece de abertura da nossa reunião pública da noite de hoje. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Criador. Deus, Pai amado, Divino Mestre Jesus, aqui nos encontramos para mais uma tarefa. Abençoa-nos, Senhor. Acalma as nossas mentes, acalma os nossos corações, para que nós possamos ouvir as lições desta noite, assimilar, compreender e que nós possamos aplicar, Senhor, no nosso dia a dia. Abençoa a nossa irmã Gisele, que irá fazer uso da palavra, que ela seja inspirada pelos teus mensageiros de luz e que todos nós possamos compreendê-la. Enfim, Senhor Jesus, abençoa esta casa de oração e trabalho, abençoa todos os trabalhadores, os nossos lares, os nossos familiares que lá se encontram e que esta noite seja uma noite de muito aprendizado e de muita alegria para todos nós. Que assim seja. E agora eu passo a palavra para a nossa querida irmã Gisele Souza, para que ela possa dar início à palestra da noite de hoje. Muita paz para todos. Boa noite. Que a paz e a luz de Jesus Cristo possa continuar conosco. É uma alegria muito grande estar nessa casa. Muitos de vocês, eu acredito que nem estavam aqui quando eu já conhecia essa casa. Eu estava aqui conversando um pouquinho com Fátima e pensando, eu sou dos idos, minha gente, de quando a creche ainda ia começar. Quando vocês estavam construindo a creche. Então, graças a Deus, eu aqui encontrei amigos muito queridos. E na época que Berna, não sei se vocês lembram, Bernadette fazia a programação, eu vinha muitas vezes a essa casa. Então, eu trago um abraço muito fraterno. Eu tive uma alegria muito grande em ser convidada e quando eu vi 50 anos do Missionários, eu fiquei extremamente emocionada. Queridas irmãs e irmãos, parem para pensar. 50 anos são meio século. Muitos de vocês nem tinham nascido há 50 anos atrás. Imaginem, minha gente, o quanto esses pioneiros, amigos trabalhadores, lutaram por esta casa e para ter essa instituição aqui em Jardim Atlântico. Inclusive, parem para pensar, quantos nem estão mais aqui conosco fisicamente. É o momento de a gente elevar o pensamento e agradecer. Deus os abençoe, eles terem acendido essa luz do Espiritismo aqui neste bairro. E hoje, na realidade, eu tenho duas missões. Uma, ela já comentou. Eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre emoções e sentimentos. Mas eu tenho outra missão. Então, eu queria começar trazendo aqui para vocês. Primeiro, deixa eu ver se isso aqui está ligado, que é um babado, essas tecnologias. E a gente vai. Pegou? Não. Olha, Felipe, eu já precisando do seu socorro. Peraí, diminui isso aqui. Eu acho que eu tenho que fechar. Ainda não foi. Eu pensei que eu tinha que fechar o outro. Não. Agora, opa, pegamos. Então vamos lá. Não vou botar aqui no microfone.
vezes precisamos mudar certas atitudes, só para assim enxergar a verdadeira beleza da vida. Minha gente, hoje eu vim para aqui para tirar a mão de quem está com a mão no bolso. Espero que nem todos estejam com a mão no bolso, porque afinal de contas, vocês têm muita coisa para trabalhar, muita mão para botar na massa. 50 anos, minha gente, não é 50 dias. Então, vamos pensar hoje, porque hoje eu vim para que a gente pudesse refletir um pouquinho acerca de emoções e sentimentos. O que é isso? E que algumas pessoas pensam que às vezes até é a mesma coisa. Mas aí eu vim trazer para vocês, primeira coisa, o Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém aqui que tem mais de 50 anos está colocando o livro assim, que ainda não usa óculos. Eu vim fazer uma indicação, sem ganhar nada. Conhecem este das letras gigantes? Minha gente, ninguém pode dizer que não lê o Evangelho por causa da vista. Ah, eu não enxergo. Não, existe um livro, o Evangelho, com letras gigantes, e é uma maravilha. E deixa eu dizer um detalhe. Quem quer ter uma vida melhor não pode deixar de ter evangelho físico material, viu? É o livrinho mesmo. Não vale ser no celular, nem no notebook, não. Sabe por quê? Porque quando a gente está com aquela dificuldade, quando a gente está aperreado com os maridos, porque vocês sabem, né? É marido que dá trabalho e aperreio. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o evangelho e abrir fazendo uma prece para ver qual é a mensagem que o Espírito vai mandar para a gente. E muitas vezes ele manda aquela para dizer: ô, minha filha, tenha juízo, que não é só o marido que cria problema também, não. Você, às vezes, é o problema da vida do pobre do marido. Então, o evangelho é para ser no cabeceira. Evangelho é para ser na gaveta do trabalho da gente. E quem é mais corajoso, evangelho é para ter até dentro da bolsa. Porque na hora que a gente quer, a gente abre e vai ler. E olha o que é que tem na mensagem chamada A Lei do Amor. Primeiro parágrafo já está lá dizendo assim: em sua origem, o homem só tem instintos, só instinto. Quanto mais avançado e corrompido, olha que palavra feia, minha gente, corrompido, a gente avança, mas a gente também se corrompe. Olha o que é que a gente tem? Só tem sensações. E aí as sensações podem entrar aqui como as nossas queridas emoções. Então vejam, a emoção ela aparece logo depois do instinto e ela vai aparecer quando a gente já está um pouco mais avançado, mas infelizmente indo pelas portas largas da vida, o que quer dizer corrompido, porque todos nós ainda somos espíritos imperfeitos. Em algum detalhe, em algum ponto, nós ainda temos problemas a nos melhorar. Nós temos ainda sentimentos, nós temos ainda emoções corrompidas que a gente precisa reajustar, reeducar, reequilibrar. Porque aí, olha só, quando instruído e depurado, tem sentimentos. E nós estamos aqui nessa noite exatamente para isso, para a gente se instruir um pouco acerca de emoções e sentimentos. Aí tem um detalhe, viu, minha gente? Tem muita gente pensando que o começo das nossas emoções é no nosso cérebro. E tem gente, inclusive, com problemas nas emoções, como, por exemplo, a ansiedade, a depressão, síndrome de pânico, tantos detalhes, e toma remédio, e aquela situação toda, achando que vai resolver os problemas. Mas hoje nós vamos falar sobre essas emoções, explorando, minha gente, um motor primordial que move
movimenta a nossa alma, a alma humana, em direção ao nosso destino. Que qual é o nosso destino, minha gente? Esse destino transcendental, que é ser espíritos melhores, espíritos mais felizes. E aí, como eu disse, um palavrão, né? Espíritos, nem todo mundo que está aqui é espírita. Alguns de vocês podem ser espiritólicos. Hoje está aqui, domingo eu estou na igreja, não tem nenhum problema. Ou então é espiritante. Hoje está aqui, quando for no sábado à noite ou domingo à noite, está lá assistindo o culto. Também não tem problema. Agora, só que tem um detalhe. A gente tem que ter alguns conhecimentos básicos quando a gente vem para a casa espírita. Porque senão a gente mistura o meio de campo e só faz, sabe o que, minha gente? Cair que nem Neymar e não faz gol. E a gente quer fazer o gol da nossa evolução. Então, prestem atenção que esse é o primeiro detalhe que eu quero trazer acerca de quem somos nós. Cada um de nós. E é importante a gente entender que nós somos formados por três partes. E essas três partes eu trago aqui figuramente, é claro, isso é uma imagem figurativa para ajudar o nosso raciocínio. Espírito está lá, perispírito está no meio e espírito. E veja que eu arranjei, olhe, um corpo físico que toma anabolizante. Cuidado, porque faz mal à saúde. Olha como ele é fortão. Mas vamos ver cada um deles. Vamos começar exatamente por aquele que nós somos, o espírito imortal. Por que a gente é espírito imortal? Porque a gente não morre, minha gente. Quem vai morrer é o coitadinho do nosso corpo físico. Esse, tchau, tchau, beijinho, beijinho, porque ninguém ficou para ser semente. Todos nós vamos morrer. E nós precisamos nos educar, inclusive, para a morte. Agora, o nosso espírito, ele é o que Joana de Ângeles chama de self, ou, eu acho mais fácil, centelha divina. Nós somos centelhas divinas. Todos nós, espíritos criados simples e ignorantes. Mas não é ignorante no sentido de ser rude, grosseiro, brabo. Não. Ao contrário. É ignorante no sentido de não saber das coisas, não ter conhecimento. Isso é que é um espírito ignorante. E aí, minha gente, existe um detalhe que é o que eu disse antes. Você pode ir para as outras igrejas, mas aí você precisa saber que o Espiritismo nos traz o conhecimento da reencarnação. O que é reencarnação, minha gente? É nascer novamente em um corpo diferente. E essa questão, para a gente, é muito importante, porque o espírito, ele estagia nos reinos inferiores da natureza. Então, o princípio espiritual, minha gente, já foi uma pedra, o princípio espiritual já foi um animal e evoluiu-se também. A lei da evolução é uma lei que o Espiritismo tem ela como básica. E existe um detalhe. Onde é que a gente vai desenvolver e consolidar esses instintos? Eu adoro girassol. Vocês já viram o girassol, como ele é o tempo todo voltado para o sol? Por quê? É o instinto do girassol. Então, no princípio, nós só temos instinto. Depois a gente vai melhorando. Olha só, à medida que a consciência vai despertando, e quem traz a atenção disso é Joana de Ângeles, a gente vai evoluindo. Esses instintos, então, primitivos, começam a ser elaborados e exteriorizados na mente como as emoções. A gente começa a demonstrar as nossas emoções. E aí eu vou dizer a vocês, minha gente, isso começa ainda ou já no reino animal. Os animais têm as emoções. Vai
dar um chute no cachorro para ver se ele não vai automaticamente fazer o quê? A resposta de querer morder você. É uma resposta. Porque emoções são respostas, são reações que a gente tem. Então, observem aqui. O espírito é igual à alma. Esse é um outro conhecimento básico que a gente precisa ter. Porque, por exemplo, se você for domingo lá na sua igreja, sem nenhum problema, o padre pode dizer a você assim: amanhã é segunda-feira, é dia de acender vela para as almas. Aí você vai olhar assim: oxe, que história é essa? Na doutrina espírita é diferente, viu, minha gente? Doutrina espírita nos explica assim: quando a gente está com esse corpo encarnado, eu aqui sou Gisele e eu sou a alma Gisele, certo? Eu sou aqui nesse corpo Gisele, alma. Quando eu não tenho mais corpo físico, que eu morri. Se eu for gordinha, eu vou desencarnar. Se eu for maguinha, oh meu Deus, que sonho, eu vou desossar. Quem ensina é Richard Simonetti isso. Eu já desossei, minha gente, há muitas e muitas décadas atrás. Agora eu só vou desencarnar mesmo quando chegar a hora. Que seja bem distante, que eu tenho um neto e eu quero ver meu neto crescer. Mas observem, prestem minha atenção. Se eu não tenho mais corpo físico, aí sim eu sou chamada de espírito. Por isso, essa ideia que as outras religiões às vezes têm equivocada. A gente tem que entender isso. Espírito é a mesma coisa que alma. Só que alma está no corpo físico e espírito não tem corpo físico. Corpo físico, minha gente, é esse corpício da gente, corpinho de carne, ok? A emoção é a força motriz. Olha o que eu estou dizendo. Força motriz, para quem for mecânico aqui, ou quem entender de mecânica, vai saber que é o início. É aquilo que dá força de tudo. Por quê, minha gente? Porque é o que vai dar movimento da alma. Emoção vem da palavra emovere, mover. E é mover, minha gente, para fora. Emoção quer dizer isso. Mover para fora. A emoção, ela dá como se fosse aqui dentro da gente uma força que faz com que aquilo saia. E aí a gente vai demonstrar de várias formas. Eu posso demonstrar uma emoção sorrindo, eu posso demonstrar uma emoção rindo, chorando. Eu posso demonstrar muitas vezes até um medo assustado e começa a chorar, a rir. Às vezes a pessoa perde o sentido naquele momento. Então, isso é as nossas emoções. É o movimento que tem na nossa alma, certo? E isso acontece porque instintivamente é na busca exatamente da autoexpressão e do crescimento. O que é autoexpressão, minha gente? É eu me expressar. É eu estar aqui falando. Eu estou aqui, minha gente, me autoexpressando. Então, a emoção, ela serve muito bem para a gente poder crescer, para a gente poder demonstrar essas nossas emoções. Só que tem um detalhe que a gente não pode perder de vista, e que eu falei antes, é aquele outro corpício que a gente tem, que se chama perispírito, ou a nossa interface energética. Por que energética, minha gente? Porque ele é semimaterial. Ele não é matéria física como nós, mas ele tem matéria, só que uma matéria que a gente ainda não tem o conhecimento de saber, mas é plástico também, entendeu? Então, este perispírito, minha gente, eu chamaria, quando a gente quer ser mais moderna, é o HD da gente. É o HD que guarda todas as nossas emoções, sentimentos, vivências, educações, comportamentos. Tudo está lá registrado no nosso perispírito. Quem se lembra, minha gente, dos disquetes da vida? Só quem é velho, viu? Quem é novo não lembra, do que é nem disquete. Hoje em dia tem disquete? Tem mais não. Depois foi ter o quê, minha gente?
CDs. Depois vai ter o quê? Pendrives. Hoje em dia tem nuvem. Isso tudo é o perispírito nosso que guarda tudo. Então vejam só, todas as experiências, traumas, conquistas e hábitos de vidas passadas. Opa! Olha o que eu falei. Esse é um outro detalhe que a gente se diferencia das outras religiões. Nós acreditamos que cada um de nós tivemos existências passadas, onde a gente vai tendo aquilo que eu acabei de dizer, comportamentos, educações diferentes. Observe, minha gente. E isso tudo fica gravado no perispírito. Então, a maioria de nós diz: eu fui rainha, eu vivi lá em Roma e fui rainha. Aí a outra disse assim: eu era duquesa. Não, minha gente, olha, tem gente que foi lavadeira. E muitos de nós fomos, sabe o quê? Pasmem, guerreiros, verdadeiros soldados, brigões. Nós, antigamente, era natural a gente guerrear, a gente brigar, a gente conquistar. Através de quê? Da morte. A gente não conquistava as coisas através do estudo e do trabalho, não, minha gente. Era através da conquista, da morte. Então, muitos de nós, queridas irmãs e irmãos, parem para prestar bem atenção nisso. Temos guardado dentro de nós esse ser, esse espírito bélico, violento, arengueiro que a gente tem. E por isso, muitas vezes, vocês ficam impressionados com a própria reação que você tem diante de certas situações. Mas por quê, minha gente? Aí, então, às vezes, a mãe diz logo: meu Deus, eu não eduquei esse menino assim. E é interessante que todo mundo diz logo: a mãe não soube educar. É sempre a gente que tem culpa. Mas não é, minha gente. Aquele menino, ele traz com ele a educação do passado, gravada neste nosso perispírito. Observem, tudo está lá gravado. Quando um estímulo do presente, quer dizer, quando acontece alguma coisa agora, ativa na memória ou um registro latente no nosso perispírito, este liberta esses impulsos energéticos, porque tudo é energia, que se converte imediatamente em reações emocionais. Então, observe, não é que você não tenha educado seu filho, é porque ele tem gravado lá no perispírito dele. E prestem atenção, agora é o corpício físico que todos nós temos. Todos nós. É um empréstimo de Deus. Principalmente no caso das emoções, a gente tem que falar um pouquinho acerca do cérebro e o sistema neuroendócrino, porque está lá a força, o centro das nossas emoções. Aí alguém diz assim: é o coração. É não, minha gente. É aqui mesmo, na nossa cabecinha. O nosso cérebro, ele é, na realidade, o instrumento da manifestação das nossas emoções. Mas lembrem-se, como eu disse antes, não começou no corpo físico. Começou no espírito e que ficou gravado aonde? No perispírito, ok? O cérebro, minha gente, ele não produz a emoção, mas ele sim traduz, ele demonstra, ele mostra o que a pessoa está sentindo. Ele vai mostrar, minha gente, a realidade de cada um de nós. E é por isso que a gente precisa se conhecer intimamente. Porque se a gente não se conhecer, minha gente, a gente não sabe o que está guardado aqui dentro da nossa intimidade. E é por isso que é tão importante a gente se conhecer para poder se educar. Mas vou chegar mais lá na frente. Os impulsos, minha gente, nascem no espírito e
passam pelo perispírito, atingem no nosso corpo físico o sistema límbico, o córtex cerebral e as glândulas endócrinas. Por isso é que a gente vai sentir as coisas e demonstrar no corpo físico. Quem de nós, quando não tem o medo, começa a palpitar o coração? Quem de nós, quando não está nervoso, começa a suar? Quem de nós, minha gente, e muitos de nós, só que a gente tem vergonha de dizer, quando está com o sistema nervoso abalado, tem vontade de ir no banheiro fazer o número 2. É natural, é o corpo físico, minha gente. Muitas vezes a gente desconta as emoções ou comendo a mais, ou deixando de comer, a gente fica sem apetite. Tudo isso são as demonstrações no corpo físico do nosso perispírito, do nosso espírito, das nossas emoções. Para que a gente possa entender bem a expressão física, que é o nosso corpo físico, ela tem a emoção materializada sob a forma neurotransmissores, como é o caso da dopamina, da serotonina e do cortisol. Por isso, minha gente, que o povo diz, vá correr, vá fazer uma atividade física, que é para você poder exatamente ter esses neurotransmissores e se sentir bem. Se você não tiver, se você tiver muito estresse, o que é que você vai ter? Cortisol. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas questões. Porque observem, parem para pensar. Se a gente agora for todo mundo descer para tomar uma sopinha, uma sopa bem gostosinha. Se a cozinheira fez uma sopa legal, ela colocou sal? Colocou. Um pouquinho, porque o sal vai dar o quê? O tempero. Mas se ela errou a mão, como é que vai ficar, minha gente? Salgada. Quantos de nós tem pressão alta? Já não vai nem poder tomar a sopa. Então, essas emoções são como sal para nós. Muitas vezes elas temperam a nossa vida, mas se for um pouquinho a mais, podem causar muitos males à nossa vida. Agora, observem que, eu não sei se vocês sabem, eu sou professora. E professora é um bicho, aqui para nós, minha gente, enxerido. Quando tem inteligência artificial, olha o que a gente vai fazer com ela. Pense, a gente quer logo usar para poder melhorar as coisas, para ver se as pessoas podem entender melhor as situações. Então, vejam, as emoções, elas devem ser, para todos nós, educadas da periferia, do lado de fora, para dentro de nós. Porque é dentro de nós que a gente vai ter essa consciência profunda. O que é que tem na nossa periferia, minha gente? Os nossos instintos iniciais, primários, do começo. A gente tem os nossos impulsos automáticos. Vai ela pisar no meu dedo aqui para ver se eu não vou ter uma raiva danada de fazer logo no meu calo, rapaz. Então, a gente vai ter esses impulsos automáticos, a gente vai ter muita reatividade, porque nós somos seres de reação. Se ela me tratar bem, eu sou tão boazinha, eu trato ela tão direitinho. Vai ela me tratar mal? Aí eu já chego logo ali e digo, ó, Felipe, tu conhece ela? Pense numa pessoa mal educada, é ruim que só. A gente é desse tipo de reação. Tratou bem, a gente gosta. Tratou mal, e às vezes não é nem que tratou mal, às vezes só foi sincera, disse algo que devia ser, ou não nos deu algo que a gente queria, não fez o que a gente estava esperando. A gente já isso é as nossas reações negativas, inclusive. Então, minha gente, isso é o nosso processo evolutivo. A gente tem que aprender isso, porque essas questões que vêm de fora, minha gente, e aqui, ó, bem na base, apego material. Olha o que tem ali na mãozinha. Dinheiro, ouro. Porque quantos de nós nos perdemos pelas coisas materiais e, infelizmente, esquecemos que nós não levamos nada. Quando a gente morre, minha gente, até hoje, eu só vi uma pessoa levar um óculos. Quem sabe? Alguém sabe quem levou o óculos? Não? Sabe não? Garçom. Quem é que cantava garçom?
Reginaldo Rossi, minha gente. Se vocês pararem para lembrar, quando apareceu no jornal o enterro de Reginaldo Rossi, ele estava de óculos. Eu fiquei impressionada com aquilo, nunca mais me esqueci. Porque eu duvido que a mulher coloque o talão de cheque, que nem existe mais, mas naquela época ainda existia, a chave do carro, os dentes de ouro, os anéis, os cartões bancários, o ouro que a pessoa possa ter. Alguém coloca isso no nosso caixão? Duvido, minha gente. Até porque sempre tem aquele que vai lá para ver se o defunto tinha ouro nos dentes ou não. Antigamente os defuntos tinham. Então, observem como a gente precisa trabalhar este nosso interior, essa consciência, nesse autocontrole, que com a bênção de Deus, com a graça divina, vocês têm há 50 anos o Missionários da Luz ajudando vocês. Porque Missionários da Luz está aqui esclarecendo e iluminando consciências há 50 anos. Quem tem vindo, quem tem assistido reuniões públicas, quem participa de estudo, não é a mesma pessoa que era ontem. Já tem um pouco de autoconsciência. Porque observem, minha gente, as emoções, elas são dinâmicas na nossa mente, no nosso ser. E essas emoções, minha gente, elas podem vir do estímulo negativo, que está lá o vermelhinho, ó, é o estímulo negativo, o estímulo ruim que a gente tem, ao mesmo tempo como podemos ter estímulos bons, como o ato gentil, a gentileza que gera gentileza, como também, minha gente, o dia a dia, as ocorrências diárias que acontecem na vida. Quantos de nós vieram de Recife para cá e pegaram aquele belo e maravilhoso trânsito? E os abençoados motoqueiros. Oh, bênção divina no trânsito, o motoqueiro que ele acha que ele é o super-homem, que nada acontece com ele. E ele, nesse momento, vai trazer as nossas emoções dentro da gente. E é isso que acontece, minha gente. Observem. As emoções positivas, como diz Joana de Ângeles, vão trazer para a gente paz, alegria, solidariedade. Vão trazer coisas boas. Por isso é que é tão importante a gente vir para o centro espírita ou para a igreja que você vá. Por quê? Porque aqui você se retroalimenta dessas energias positivas. Ao contrário, minha gente, as emoções negativas, elas vão trazer perturbações, raiva, ansiedade e medo. Pare para pensar. Lembre, nós estamos chegando perto da Copa, que vai começar com o Jogo do Brasil dia 13 de junho. Quem de nós se sentiu bem ou quem de nós não lembra do 7 a 7 a quanto, minha gente? 7-1 que a gente passou na última Copa. Alguém aqui teve raiva? Alguém aqui ficou perturbado, querendo xingar a pobre da mãe do goleiro? Oh, minha gente, deu uma pena. E a gente, infelizmente, a maioria de nós perdeu o quê? A confiança, a fé na nossa seleção. Por quê? Porque só trouxe emoções negativas naquele momento para a gente. Observemos, porque também a gente pode ter emoções neutras. E essas emoções neutras, muita gente vai depender exatamente do nosso equilíbrio, da nossa educação. Ah, eu não ligo para futebol. Não senti nada, não quero nem saber, nem assisto o jogo. Graças a Deus. Porque senão, quem é rubro-negro, que assiste o jogo com o alvirrubro, se não ganhar, pense nas emoções que não são nada neutras. Então, observemos cada um de nós como essas emoções são dinâmicas na nossa vida. E você pode agora estar se sentindo muito bem. Daqui a pouco, quando descer ali na escada, alguém lhe falar algo que você não gostar e você já transformar a sua emoção numa emoção negativa e já mandar um pensamento ruim para aquela pessoa. Queridas irmãs e irmãos,
Não é que nós não vamos sentir a perturbação negativa, a emoção negativa. Não. Todos nós sentiremos, porque lembrem-se, nós não somos espíritos perfeitos. Agora, o que é que nós não podemos? Ficar com ela. Nós não podemos ser esponja. Sabe o que é esponja? Esponja é aquela que você bota o detergente e ela absorve. Não. Sentiu a raiva? Sentiu. Pronto, é minha raiva. Mas também ela pisou no meu pé. Oxe, ela me empurrou na escada. Passou-se. Sentiu, acabou ali. Nem você precisa discutir com ela, nem na próxima semana você vai dizendo, olha, não me empurre hoje não, viu? Não, minha gente, acabou. Ficou ali. Isso é que deve ser a natureza da gente. Sinta a raiva e acabou-se. E aí eu vou dar um segredo para vocês, principalmente para quem for casado. Para as mulheres, principalmente, né? Que homem é que cria problema para a gente. Quando seu marido chegar muito arengueiro, porque marido é que chega em casa arengando, você pega um copinho d'água, coloca um pouquinho de água na boca e não engole. Aí você vai dizer, oxente, vai ficar fazendo o quê? Bochecho, é? Não. Você deixa a aguinha na boca. E o marido vai ficar fazendo o quê? E falando, e brigando, e discutindo, e reclamando. Porque marido reclama, né, minha gente? Vocês sabem. Mas você está ali com a sua aguinha na boca. Aí você olha para ele e diz, ô benção, Deus te abençoe, meu marido. Eu vou te aguentar. Não se preocupe, meu querido. E não, isso você fala em pensamento, viu, minha gente? Porque você está com a aguinha na boca. Existe um detalhe, minha gente. Quando dois não querem, quando um não quer, dois não briga. Depois que passar a raiva, que ele está mais calmo, porque tudo que é homem é assim, minha gente, só é fogo na hora, depois é uma benção. Aí você chega perto dele e diz, oi, bem, não é bem assim como você está pensando, é assado. E aí você diz as coisas direitinho. E aí o marido daqui a pouco já diz a você, tá bom, já vou, já vou. E fica na boa, na bênção. Se você for levar, minha gente, tudo a ferro e fogo, só vai ter perturbações negativas. E não vai levar para canto nenhum. Porque observamos aqui, ó. Todas essas emoções têm consequências. Todas. As emoções no nosso corpo físico são as primeiras consequências e tem as consequências exteriores também. Então, observemos. O valor de uma emoção, ela reside no resultado que ela vai dar. Se contribui para o bem-estar e o progresso ou se gera ansiedade e distúrbios, raivas. Então, observemos como é importante a gente entender isso. Porque, olhe, a balança, minha gente, ela deve ser uma constante na vida da gente. Coloque na balança e pense: vale a pena eu estar me desgastando? Vale a pena eu estar arengando? Vale a pena, minha gente, depois de você sair do Missionários da Luz, ter assistido uma palestra, ter tomado seu passe, ir para casa e arengar com alguém que passou na sua frente ou com um vizinho que botou lixo na sua porta? Não vale. Mais vale você ter paz e felicidade do que você ter razão. Deixe o desequilíbrio com ele. Fique na sua. Sabe por quê? Porque atrás de um dia após outro tem o quê, minha gente? Uma noite. Tem uma lua. Tem as estrelas para iluminar o seu caminho e a sua vida. Se você entrar na vibração da perturbação, você perde a sua paz, você perde a sua, olha lá o coraçãozinho, saúde. Quantos de nós, e eu posso dizer de carteirinha, levantando a mão, temos câncer ou já tivemos câncer pela raiva que fomos guardando em nossa intimidade. E a gente não controlou a raiva, a gente não trabalhou essa raiva interior e esta raiva depois vira um câncer, um problema no fígado, uma gastrite.
uma úlcera. Parem para pensar. Vale a pena? Não sei não, viu, minha gente? E o que é pior, infelizmente, muitos vão acontecer crimes hediondos por causa disso. Infelizmente, nós estamos numa pandemia de feminicídio, onde os homens estão esquecendo que não são donos das mulheres e estão entrando nessa perturbação. Ó a palavra que eu vou usar: obsessiva. Isso são os espíritos que estão influenciando os homens que já têm dentro de si as emoções desequilibradas para poder fazer essa tristeza que está acontecendo, infelizmente, na Terra. Mas observem, minha gente, existe um impacto na conduta humana. E a distribuição desse impacto, infelizmente, é maior para as emoções perturbadoras. Isso quem diz é a própria Organização Mundial da Saúde. As nossas emoções são muito mais perturbadoras do que emoções nobres e edificantes. Basta que a gente ligue a nossa televisão. Como você só vai ver notícia ruim? Você pouco vê notícias boas. Mas prestem atenção agora que isso é importante. Educar, não reprimir as emoções. Ontem eu estava na instituição que eu faço parte e um menininho de apenas 5 anos, não, 6 anos, ele fez semana passada, estava perto de mim, ele é neto de uma amiga nossa trabalhadora e entrou embaixo da tribuna. Quando ele entrou, estava ali, aí eu cheguei, tirei uma coisa da bolsa e dei para ele. No que eu fui dar para ele, pá, a tribuna da gente é igual a essa, parecida com essa, oca embaixo. O que é que aconteceu com a cabecinha dele? Ele bateu. Quando ele bateu, eu agarrei ele e disse: "Ô, Juan!" Ai, aí fiquei coçando assim a cabecinha dele, parecia que eu tinha sentido a dor dele. Aí ele ficou assim, aí fez... Aí ele chegou e disse: "Ô, tia, eu sou homem, eu não choro não." Por que que a gente educa tão mal os nossos homens? Homem é igual a mulher. A gente só está com um corpo diferente, viu, minha gente? Todos nós somos espíritos. E, inclusive, espíritos não tem gênero, não tem sexo. Está lá no livro dos espíritos. Homem pode chorar, homem pode sentir dor também. É emoção. E, ao contrário, muitas vezes esses nossos homens estão agora comprometendo-se com o feminicídio exatamente porque não trabalharam as emoções no passado. Então, observem, não vamos reprimir as nossas emoções, vamos educar. Quem não se lembra, quem não sabe, o mal que causa quando a represa estoura. Carrega tudo que tem na sua frente. E isso muitas vezes são as nossas emoções reprimidas. Então, trabalhemos essas emoções, porque educar para não reprimir é aceitar as emoções e direcioná-las. Você vai viver muito melhor, você vai ter uma consciência muito melhor, porque observe, minha gente, a aceitação dessas emoções vai fazer com que ela passe por você e você trabalhe ela. Você sente o medo, você trabalha o medo, você sabe que é o medo e diz: "Mas eu não preciso ter medo. Eu vou naturalmente." Você sente a alegria e simplesmente fica alegre, mas sabe que a alegria também é passageira. Daqui a pouco você pode ter um problema. Você sente a culpa, minha gente. Pode sentir a culpa, porque todos nós erramos. Nenhum de nós é perfeito. Todos nós já fizemos alguma coisa e que depois a gente se sentiu culpa. Agora, culpa é um dos piores emoções que a gente pode ter dentro da gente guardada. É lixo. Não faz bem nenhum para a gente. Por quê? Porque não adianta você ficar se culpando com algo que já aconteceu. Você não é museu. Quem guarda coisa do passado, minha gente, é museu.
museu. Trate de aprender o desapego, inclusive das suas culpas, porque já passou, já aconteceu. Uma outra coisa que a gente precisa ter é a nossa vigilância, para a gente identificar essas nossas emoções e ver aonde está o início, como é que começou essa emoção em você, para que você possa direcionar a sua energia mental, que são os seus pensamentos. Você entender o que está acontecendo com você. Porque observem, minha gente, a oração e a solidariedade expandem o sentimento, diluindo as sombras emocionais, porque é o perigo da repressão. O perigo da repressão é exatamente isso, como aquele nosso amiguinho do início. Qual era a cor da roupa dele? Cinza. Como é que ele estava? De mãos presas. Como era a carinha dele? Carrancudo. Por quê? Porque ele não conseguia trabalhar as suas emoções e reprimia tudo dentro de si. Vamos seguir o ensinamento de Gandhi. Gandhi diz assim: não se deve matar o indivíduo hostil, mas matar a hostilidade que existe dentro do indivíduo. Olhe como é difícil, minha gente. Diferente a ideia. Não se deve matar o indivíduo porque ele é violento. Não. Você tem que matar a violência que está dentro dele. E aí a gente só vai voltar. Jornada evolutiva. Começa no instinto, vai ter o caminho das emoções para a gente chegar nos sentimentos. Olha a escalada que a gente tem que fazer. Instinto, emoção, para chegar nos sentimentos. Isso é uma escalada, minha gente. E eu trouxe essa imagem para cada um de nós pensar e refletir. Está sozinho, está carregando a sua bagagem e tem pedras no caminho. Assim é a escalada de todos nós para a gente chegar. Isso é a natureza. Alguns de nós estão embaixo ainda nos degraus, outros já estão um pouquinho mais adiantados e outros mais ainda. Somos espíritos diferentes, cada um de nós. E eu queria somente para que a gente pensar, porque a hora já bateu, trazer para vocês uma reflexão, já que eu falo demais, bem que eu disse que eu falava muito, eu tinha bem mais coisa ainda para mostrar, mas trazer para vocês. Jesus é o nosso grande guia e modelo. Ele é o exemplo máximo do domínio das emoções. Ele dominou as suas próprias emoções. Ele foi traído, humilhado e condenado, mas não permitiu que a perturbação exterior alterasse a sua paz interior. Vejam que coisa linda. Parem para pensar. Muitas vezes é melhor você perder do que ganhar com a consciência pesada. É melhor você perder e ter suas emoções tranquilas do que você ficar fazendo mal ao próximo. Sua serenidade sob o martírio é o roteiro ideal para todos os que buscam a inteligência do amor. É a inteligência, minha gente, espiritual. Inteligência espiritual não é nada mais, nada menos do que você apenas trabalhar as suas emoções, conhecê-las e saber realinhá-las para o bem. E eu queria, então, agradecer e fazer uma reflexão. A renovação de atitudes é o convite diário para o triunfo da nossa alma. Minha gente, ninguém está pronto. Ninguém é espírito perfeito. Todos nós estamos nessa caminhada. Agora, existe uma coisa que todos nós precisamos fazer: tirar as mãos do bolso. Tirar as mãos do bolso. Agir em prol de nós mesmos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, hoje, agora e todo sempre.
Nós agradecemos a nossa querida irmã Gisele pela sua participação aqui conosco nessa noite, pelas reflexões que ela nos trouxe. Somos muito gratos. Que ela leve um abraço fraterno de todos que fazem o Missionários da Luz lá para os irmãos de boa vontade, não é isso? Então, estamos muito felizes com a presença dela, com essa noite e ótimas, excelentes reflexões para todos nós. E vamos agradecer a Deus, né? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e fazer nossa prece de agradecimento, de encerramento da reunião pública. Pai amado, agradecidos estamos, Senhor, por esses momentos de aprendizado, de reflexão, que os teus mensageiros de luz possam nos ajudar, nos inspirar, para que nós possamos estar sempre atentos às nossas emoções, aos nossos sentimentos, que nós possamos, Senhor, nesta caminhada, irmos reconhecendo, identificando as emoções que precisam ser transformadas, para que nós possamos aprender a amar e que nós possamos seguir sempre o nosso Divino Mestre Jesus, com seus exemplos, com a sua mansuetude, com seu equilíbrio, que Ele possa sempre nos inspirar e nos ajudar nesse processo que todos nós estamos envolvidos. Que a paz e que o amor de Deus se derrame sobre todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. E assim, meus irmãos, nós finalizamos a nossa reunião pública na noite de hoje, desejando a todos um feliz retorno aos seus lares. Aqueles que estão em tratamento, que vão tomar o passe de cabine, por favor, venham para os primeiros bancos, se mantenham em prece, porque o trabalho continua e todos serão atendidos. Muita paz para todos.